Como que deve ser a sua mentalidade antes de você colocar o seu dinheiro na Bolsa de Valores? Investir na Bolsa de Valores é muito simples, se você tiver com a mentalidade correta. Porém, a maioria dos investidores, eles ignoram completamente o poder que a nossa mente tem para poder potencializar os nossos resultados dos nossos investimentos ou até mesmo destruir tudo aquilo que nós estamos construindo. Ter a mentalidade correta deveria ser a regra número 1 para qualquer um que quer começar a investir na Bolsa de Valores. Deveria, mas não é. Então fica comigo que eu vou te mostrar de forma detalhada qual é a mentalidade correta para você iniciar seus investimentos. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que na Bolsa de Valores nós temos dois tipos de pessoas, os sócios e os investidores. E qual que é a característica de cada um deles? O sócio, ele está pensando no longo prazo. Ele entra numa empresa pensando ficar nela por um longo período. É literalmente um casamento. A sociedade mais comum que nós temos hoje é o casamento. Você tem uma sociedade com uma pessoa pensando no longo prazo. Se você é casado, está entendendo o que eu estou falando. Agora, você que ainda não é casado, é o seguinte, quando você escolher aí o seu sócio, a sua sócia, você vai estar pensando em algo duradouro, algo para longo prazo, ou até mesmo para a vida toda, que é o correto. Agora, se você é um investidor, você está atrás de oportunidades. Você quer aproveitar o momento, você quer olhar, sim, o momento adequado para se posicionar em um ativo, ou até mesmo numa relação. Teve lucro? Sai. É esse o papel do investidor. Ele olha oportunidades. Mas, Patrick, quais as vantagens e desvantagens de ser sócio ou investidor? É porque o sócio, ele está pensando no longo prazo. Então, ele coloca o dinheiro dele em uma empresa na expectativa que essa empresa dê lucro, que essa empresa cresça e ele realmente cresça também com o negócio. Que ele venha a ter resultados ao ponto que essa empresa vá crescendo também. Agora, o investidor, ele não quer saber. O investidor, ele olha a empresa como um negócio, como um momento oportuno, até mesmo como um produto que pode dar lucro para ele. A mentalidade do investidor, ele olha o seguinte, opa, é o momento para eu poder investir? Sim, se é o momento, ele entra. Ele não quer pensar no longo prazo. Ele simplesmente quer entrar na empresa, se valorizou, sai, realiza o lucro e permanece líquido, permanece com o dinheiro em mãos. Porque é exatamente aí que o investidor vai poder aproveitar as melhores opções. A empresa vai oscilar tanto para o investidor quanto para o sócio. E aí eu quero que você entenda que a mentalidade do investidor, ele vê essa oscilação como algo positivo. Ele quer que tenha essa oscilação. Já o sócio, ele pensa a longo prazo e essa oscilação muitas vezes pode prejudicar o crescimento da empresa e até os investimentos desse sócio, porque ele não vai abandonar o barco no meio do caminho. Eu vou te mostrar qual que é o jeito certo de realmente você investir na Bolsa de Valores com a mentalidade de investidor, de aproveitar as oportunidades, de ver um negócio na sua frente com potencial de lucro e não deixar a oportunidade passar. É essa mentalidade que você deve ter. Agora, se você fala, não, Patrick, eu não quero isso, eu quero ter mentalidade de sócio, tá tudo bem, mas já saiba exatamente aquilo que você está fazendo. Eu não estou aqui para bater em quem quer ser sócio, quem quer ficar no longo prazo. Tá tudo certo, desde que você entenda as vantagens e as desvantagens. Você já sabia essa diferença entre sócio e investidor? Se não sabia, já deixa aqui seu like. Ele é muito importante para mim e justamente para o crescimento do canal. Então não deixa de apertar aí esse botãozinho, que vai ser muito importante para mim. Mas afinal, por que eu tenho que ter a mentalidade de investidor e não de sócio? Olha, na renda variável tem uma oscilação. Isso você já sabe. Eu não preciso ficar repetindo isso todas as vezes aqui no vídeo. O investidor, ele ama a oscilação. O investidor, ele tem a mentalidade de que essa oscilação, ela é benéfica, saudável
e apresenta inúmeras oportunidades, independentemente do que estiver acontecendo com a empresa. O investidor, ele sempre olha vendo oportunidades. E aí é onde está a grande diferença entre o investidor. O investidor, ele está olhando oportunidades, não numa única empresa. O sócio, ele abraça a empresa, é realmente um relacionamento de longo prazo, e ele vai ficar ali na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. E a oscilação pode gerar isso para ele no longo prazo. Já o investidor, deixa eu falar, ele só quer aproveitar. Ele só quer buscar ali o quê? É uma oportunidade de lucro? Eu vou ganhar com isso? Se a resposta for sim, ele entra e investe. Se ele observa uma empresa e essa empresa não está gerando uma oportunidade, se essa empresa não dá realmente um gatilho para ele poder se posicionar nela, ele não quer saber. Ele vai para outra. É o seguinte, quem tem a mentalidade de investidor é como se ele chegasse numa festa e olhasse lá mais de 400 pessoas. Na cabeça do investidor, ele está vendo na frente dele mais de 400 oportunidades para se dar bem. Agora, quem tem mentalidade de sócio, ele chega nessa mesma festa, das 400 possibilidades, ele escolhe apenas uma e fala, é com essa que eu vou casar. E eu vou casar pensando que vai dar certo, pensando que realmente dessa união vai ter vários frutos no longo prazo, e aí sim ele vai se dar bem. Pode não ser hoje, pode não ser nesse ano, ou daqui 10 anos, mas ele está pensando em se dar bem no longo prazo. Então, na mentalidade do investidor, ele não quer saber, ele vai aproveitar a oportunidade, tchau. Se é uma oportunidade dar lucro, serve para ele. Se não tem uma oportunidade, ele abandona sem nenhum remorso e sem nenhum peso na consciência. Porque o que ele busca é ter rentabilidade e não relacionamento de longo prazo. Por isso que quem tem a mentalidade de investidor, ele compra um ativo, ele se valorizou, ele vende, ele sai, ele realiza o lucro e fica líquido, com dinheiro em mãos, esperando uma outra oportunidade, que pode ser nessa empresa ou em qualquer outra que existe. Ele não está amarrado a essa empresa. Já o sócio, não. A mentalidade do sócio, ele precisa que essa empresa cresça com o passar dos anos e que ela dê lucro para que ele possa crescer juntamente com a empresa. Só que aí é onde mora o risco. Em muitas vezes, esse crescimento não acontece tão fácil assim. Ou às vezes ele nem chega. Nós temos inúmeras empresas gigantes que deixaram de existir. Tá tudo bem, pode ser uma exceção, mas cuidado para você não escolher exatamente essa exceção. Então, enquanto um está torcendo para que a empresa cresça, o outro está olhando a oportunidade dentro dessa oscilação e realizando lucros. Então, você tem que ter a mentalidade correta antes de colocar o seu dinheiro. Opa, a minha mentalidade é de ser sócio? Tá tudo bem, tá tudo certo. Vai lá, se casa, sabendo de todos os ônus e bônus desse casamento. Agora não, se sua mentalidade é de ser investidor, opa, já entra, aproveita a oportunidade, sai e permaneça líquido. Mas aí você tem que pensar o seguinte, para todos os dois, existe uma estratégia. A estratégia do sócio é investir numa empresa, torcer que ela dê lucro no longo prazo e ele cresça com ela. Para quem tem a mentalidade de investidor, não. A estratégia dele é buscar sinais, é buscar momentos para que realmente dentro dessa oscilação ele possa lucrar. Se não tem esse sinal, ele não entra. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que só perde dinheiro na bolsa de valores quem não é fiel à estratégia. Só perde dinheiro na bolsa de valores aquele investidor que abandona a estratégia, que começa a utilizar a famosa estratégia mãe de Ná. Ele começa a buscar motivos para tentar adivinhar o futuro, para tentar prever essa oscilação, se vai para cima ou se vai para baixo, para ele poder lucrar com isso. Então,
Não seja investidor mãe de Ná, contando com sorte. Seja um investidor consciente, sabendo exatamente o momento de você se posicionar, o momento de você sair e não se relacionar com essa empresa no longo prazo. E lembre-se, o dinheiro na sua mão vale mais. Você precisa estar líquido, você precisa estar com dinheiro em mãos para aproveitar esses momentos. Então o sócio, ele vai ver muitas vezes o seu patrimônio diminuindo. 20, 30, 40, 50%. Às vezes você está pensando que eu estou falando só da crise do coronavírus. Não, não é da crise do coronavírus. A oscilação ela é constante e essa oscilação ela gera grandes oportunidades para o investidor e grande problema para o sócio. Porque imagina se numa crise essa empresa não consegue sobreviver a ela. Infelizmente, para o sócio, esse relacionamento termina ali. Para o investidor, ele não quer saber. Ele só olha como oportunidade. Se ele aproveitou a oportunidade, tá tudo certo. Ele não está nem aí porque acontece com a empresa. Então, se você é investidor e tem a mentalidade de investidor, você pode ter certeza que o rendimento ele vai depender muito mais de você do que da empresa. Porque você não está nem aí do que a empresa vai fazer. Vai depender de você ser fiel à sua estratégia e escolher o momento exato de você aproveitar a oportunidade, realizar teu lucro e sair. Então, o investidor, a responsabilidade é sua. Do sócio, ele depende da responsabilidade e do crescimento da empresa. Então, o que eu preciso ter em mente para ter a mentalidade correta de investidor? Primeiro passo, o investidor vê os ativos como uma oportunidade de ter lucro. Ele não quer saber o que vai acontecer com a empresa. O investidor, ele sempre tem uma estratégia e ele é fiel a essa estratégia. O terceiro ponto é o investidor não ser mãe de Ná. Porque quando ele é mãe de Ná, ele anula toda e qualquer estratégia contando com a sorte. E isso é um erro. Na mentalidade do investidor, ele sempre se pergunta, a empresa vai me dar lucro agora? Se a resposta for sim, ele não pensa duas vezes. Ele se posiciona para realizar o lucro dele e sair. Se a resposta for não, então é sinal que não está atrelado à sua estratégia e ele não entra. Ele vai escolher outras empresas dentre o leque enorme das opções que nós temos hoje para aí sim, numa outra empresa, num outro momento, se posicionar. E ele sempre vai olhar o seguinte, essa oscilação que é benéfica para mim, ela está me dando um ponto real de entrada? Ou eu estou confiando exclusivamente no crescimento da empresa? Se a resposta for que realmente tem um ponto real de entrada, a mentalidade do investidor, ele corre lá e se posiciona. Agora, se ele pensa, não, depende da empresa crescer, depende da empresa dar bons lucros, depende da empresa fazer uma fusão, uma cisão ou qualquer outra coisa, se depende da empresa, ele não se posiciona. Sabe por quê? Quem manda no dinheiro do investidor é ele. Quem tem a mentalidade de investidor, ele assume a responsabilidade e fala, não, agora eu tenho um critério objetivo, eu tenho uma estratégia, eu tenho uma técnica que me mostra que é o momento exato de se posicionar. E aí sim, ele realiza o lucro dele. Ele não terceiriza. Ele não joga para a empresa essa responsabilidade. Então, tenha isso em mente. O investidor não delega o seu dinheiro para ninguém. O sócio deixa na empresa e aí sim, que a empresa dê lucro. Vamos torcer para que ela tenha uma boa gestão. Vamos torcer que essa empresa cresça com o passar dos anos para ele poder aproveitar esse crescimento. Qual que é o benefício de você entender tudo isso? É você estar preparado mentalmente, psicologicamente, para essa oscilação no mercado a longo prazo. E você não ser abalado, principalmente emocionalmente, quando você vê essas grandes altas e até mesmo baixas do mercado. Porque você vai estar exposto a esses riscos o mínimo possível. Na mentalidade do investidor, quanto maior o tempo que ele passa posicionado em um papel, mais exposto aos riscos do mercado ele está. Então, ele não quer ser impactado no longo prazo com todas essas grandes oscilações igual o sócio. O seu dinheiro é sua responsabilidade e o investidor não abre mão disso. Se esse vídeo te ajudou a esclarecer um pouco mais sobre a mentalidade que você precisa ter para se tornar um investidor da Bolsa de Valores,
Então não se esqueça de pegar esse vídeo e compartilhar com todos os seus amigos que precisam entender um pouco mais qual a cabeça que ele precisa ter no momento de realizar seus investimentos. Compartilhe esse vídeo, deixa seu like, porque é muito importante para mim. E olha, tem muito mais conteúdo aí por vir. Então fica comigo, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.